Descubra o emocionante resumo do livro de 1 Timóteo em um vídeo repleto de revelações e ensinamentos. Olá, galera! Hoje vamos embarcar em uma jornada fascinante pela história e ensinamentos contidos no livro de 1 Timóteo. Preparem-se para se emocionar e se inspirar com as palavras sagradas que encontramos nesse livro cheio de sabedoria. Paulo, o apóstolo, escreve a primeira epístola a Timóteo com o objetivo de encorajar e orientar seu discípulo em sua missão de liderança na igreja de Éfeso. Nessa carta, Paulo compartilha ensinamentos valiosos sobre a conduta cristã, a organização da igreja e a importância da fé inabalável. Ele destaca a necessidade de Timóteo permanecer firme diante dos desafios e adversidades que enfrentará em seu ministério, lembrando-o constantemente do poder transformador do Evangelho. Por meio de palavras carregadas de amor e sabedoria, Paulo prepara Timóteo para assumir com coragem e determinação a responsabilidade que lhe foi confiada por Deus. Paulo aborda a importância da oração constante na vida dos cristãos, ressaltando que a comunicação direta com Deus é essencial para fortalecer a fé e manter uma conexão íntima com o Pai. Ele destaca a necessidade de buscar a orientação divina em todos os momentos, reconhecendo a importância da humildade e da dependência de Deus em meio às adversidades. Além disso, o apóstolo enfatiza a relevância da modéstia no culto, encorajando os crentes a se dedicarem à adoração sincera e reverente, evitando qualquer forma de ostentação ou vaidade. Por meio desses ensinamentos, Paulo reforça a importância da espiritualidade genuína e do relacionamento íntimo com o Criador como fundamentos essenciais da vida cristã. Paulo alerta Timóteo sobre a presença de falsos mestres que estão distorcendo a verdade e desviando os fiéis do caminho da fé genuína. Ele adverte seu discípulo sobre a importância de permanecer vigilante e discernir as falsas doutrinas que estão sendo propagadas, destacando a necessidade de se apegar firmemente aos ensinamentos autênticos das Escrituras. Paulo enfatiza a gravidade dessas influências enganosas e instrui Timóteo a combater com coragem e determinação qualquer forma de heresia ou desvio da verdade revelada por Deus. Nesse contexto, o apóstolo reforça a importância da fidelidade à palavra de Deus e encoraja Timóteo a manter-se firme em sua convicção, confiando na orientação do Espírito Santo para discernir entre o certo e o errado. Por meio desses ensinamentos, Paulo prepara seu discípulo para enfrentar os desafios impostos pelos falsos mestres com sabedoria, discernimento e fé inabalável. Paulo destaca a importância do amor fraternal na comunidade cristã, incentivando Timóteo e os demais crentes a cultivarem relacionamentos pautados no afeto mútuo e na solidariedade. O apóstolo ressalta que o amor é o vínculo perfeito que une os irmãos em Cristo, promovendo a unidade, a paz e o fortalecimento mútuo. Ele exorta Timóteo a demonstrar compaixão, misericórdia e perdão uns aos outros, seguindo o exemplo de Cristo que amou a humanidade de forma incondicional. Por meio desse ensinamento, Paulo enfatiza a necessidade de uma comunidade cristã baseada no amor genuíno e na prática constante da caridade, evidenciando assim a transformação interior que o Evangelho opera nos corações daqueles que se entregam ao Senhor. Paulo aborda a questão dos ricos na comunidade cristã, destacando a responsabilidade que eles têm em compartilhar suas riquezas com generosidade. O apóstolo adverte sobre os perigos da avareza e da confiança nas riquezas materiais, enfatizando que o verdadeiro tesouro está no serviço a Deus e ao próximo. Ele instrui os crentes abastados a não colocarem sua esperança nas incertezas das riquezas deste mundo, mas sim em Deus, que nos concede tudo com abundância para desfrutarmos e compartilharmos.
Paulo ressalta a importância de viver com contentamento em todas as circunstâncias, reconhecendo que a verdadeira felicidade não está na acumulação de bens materiais, mas na comunhão com o Senhor e na prática da justiça e da bondade para com os outros. Por meio desses ensinamentos, o apóstolo convida os ricos a investirem suas vidas em obras de benevolência e solidariedade, demonstrando assim o amor de Cristo em ações concretas de compaixão e generosidade. Paulo instrui Timóteo sobre a seleção criteriosa de líderes na igreja, ressaltando a importância de qualidades como integridade, maturidade espiritual e comprometimento com os princípios do Evangelho. O apóstolo destaca a necessidade de os líderes serem exemplos de conduta cristã e servirem à comunidade com humildade e dedicação. Paulo enfatiza que a liderança na igreja não deve ser exercida por motivos egoístas ou interesseiros, mas sim por um genuíno desejo de servir ao próximo e promover o reino de Deus. Ele orienta Timóteo a buscar homens íntegros, justos e sábios para ocuparem cargos de liderança, a fim de garantir o crescimento saudável da comunidade cristã e a preservação da pureza doutrinária. Por meio desses ensinamentos, Paulo prepara Timóteo para assumir com responsabilidade o papel de escolher líderes capacitados que conduzirão o rebanho com sabedoria e amor. Paulo aborda a importância do cuidado e da assistência aos viúvos, presbíteros e escravos dentro da comunidade cristã. Ele destaca a necessidade de os crentes demonstrarem compaixão e solidariedade para com aqueles que se encontram em situações de vulnerabilidade e necessidade. O apóstolo ressalta que é dever dos cristãos cuidarem dos viúvos, oferecendo-lhes conforto, apoio emocional e material, garantindo que não se sintam desamparados ou esquecidos. Além disso, Paulo instrui Timóteo sobre a importância de honrar os presbíteros, reconhecendo o papel fundamental que esses líderes desempenham na orientação espiritual da igreja. Ele destaca a necessidade de respeitar e valorizar aqueles que dedicam suas vidas ao serviço do Senhor, demonstrando gratidão e apreço por sua dedicação. Por fim, o apóstolo aborda a questão dos escravos na comunidade cristã, exortando os crentes a tratarem-nos com justiça, dignidade e humanidade. Paulo enfatiza que todos os indivíduos são igualmente amados por Deus e merecem ser tratados com respeito e bondade, independentemente de sua condição social ou econômica. Por meio desses ensinamentos, o apóstolo reforça a importância do amor ao próximo e da prática da misericórdia como expressões concretas da fé cristã. Paulo adverte Timóteo sobre os perigos das falsas doutrinas que estão sendo disseminadas por indivíduos inescrupulosos que buscam desviar os crentes da verdadeira fé. O apóstolo destaca a importância de manter-se vigilante e atento aos ensinamentos contrários às Escrituras, ressaltando que a fidelidade à palavra de Deus é o alicerce seguro sobre o qual devemos construir nossa fé. Paulo alerta seu discípulo para não se deixar enganar por discursos vazios e doutrinas distorcidas, mas sim discernir com sabedoria e discernimento as verdades eternas reveladas por Deus. Ele encoraja Timóteo a permanecer firme em sua convicção, confiando na orientação do Espírito Santo para resistir às investidas do inimigo e preservar a pureza da mensagem evangélica. Por meio desses ensinamentos, o apóstolo prepara seu discípulo para enfrentar os desafios impostos pelas falsas doutrinas, com coragem, discernimento e uma fé inabalável. Paulo aborda a questão do amor ao dinheiro como uma armadilha perigosa que pode desviar os crentes da verdadeira fé e levá-los à ruína espiritual. O apóstolo alerta Timóteo sobre os perigos da ganância e da avareza, destacando que o desejo desmedido por riquezas materiais pode corromper o coração e afastar as pessoas de Deus.
Paulo ressalta que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, pois ele pode motivar a prática de injustiças, a busca pelo poder e a exploração do próximo. Ele exorta os crentes a buscarem valores mais elevados, como a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão, reconhecendo que essas virtudes são fundamentais para uma vida cristã autêntica e comprometida com os ensinamentos de Cristo. Por meio desses ensinamentos, o apóstolo convida Timóteo e os demais crentes a refletirem sobre suas prioridades e escolhas, incentivando-os a colocarem sua confiança em Deus como fonte de toda provisão e segurança. Assim, Paulo nos lembra da importância de manter nosso coração livre das amarras do materialismo e cultivar uma fé sólida, baseada nos princípios do Evangelho. Paulo finaliza sua carta a Timóteo com palavras de encorajamento e exortação, reafirmando a importância da perseverança na fé e da fidelidade aos ensinamentos de Cristo. O apóstolo ressalta que, apesar das adversidades e perseguições que podem surgir no caminho dos crentes, é fundamental manter-se firme na verdade e no amor de Deus. Paulo lembra a Timóteo da promessa da vida eterna, que aguarda aqueles que permanecem fiéis até o fim, encorajando-o a prosseguir na missão que lhe foi confiada com coragem e determinação. Ele destaca a importância de manter viva a chama da fé, lembrando que o Espírito Santo habita em cada crente como garantia da salvação futura. Por meio dessas palavras finais, Paulo inspira Timóteo e todos os cristãos a perseverarem na jornada da fé, confiando no poder transformador do Evangelho e na fidelidade inabalável de Deus. Se você deseja se aprofundar nos ensinamentos do livro de 1 Timóteo, não deixe de conferir nossos vídeos. Espero que tenham gostado desse mergulho nas Escrituras Sagradas. Não se esqueçam de deixar seu like, compartilhar esse vídeo com os amigos e se inscrever no canal para mais conteúdos inspiradores. Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe a todos.